Senhor? Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. E faremos a leitura a partir do verso 3. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois deles apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é isso que vocês creem. Feche os teus olhos mais uma vez, chame pelo Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia é chamado de várias formas, segundo a sua função, a sua operação dentro da igreja, né? Dentro do nosso ser, tecendo, comunicando, revelando, curando, avisando, advertindo, todas as coisas. Mas ele também é chamado de Espírito da ressurreição. O Espírito da ressurreição. O mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é esse Espírito que está aqui. A ressurreição de Cristo, ela é a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo tem a ver com o nosso futuro, aquilo que Ele nos chamou para fazer. A ressurreição de Cristo tem a ver com o início da nossa existência, aquilo que vai ficar por toda a eternidade. O Espírito Santo venha nos iluminar, venha trazer sobre nós uma graça e venha nos ensinar a nos movermos neste tempo novo chamado ressurreição. Meu Senhor, venha abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos nos apoderar do poder da ressurreição e recomeçarmos para a glória do Seu nome. Repreende todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito de engano, todo espírito de morte, lança por terra e fala de maneira poderosa conosco, fala-nos com poder e com grande força para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Você pode se assentar. No verso de número 3, do capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Então, aqui Paulo está fazendo uma síntese da sua pregação, dizendo: ó, o que eu estou pregando para vocês? O que é que Deus quer que vocês compreendam? Mas não é uma compreensão flutuante. Sabe o que é uma compreensão flutuante? Você entende, mas aquilo não tem nenhum sentido para a tua existência. Você entende, mas aquilo não te soma a nada. Você entende, mas aquilo não lhe toca, aquilo não lhe move, aquilo não te... Sabe? Pastor, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o que você tem feito? O que você faz? É sobre isso que Paulo está dizendo. Ó, o que eu preciso que vocês entendam? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras.
Ó, tem que entender. Seu passado, seus pecados, meu passado, meu pecado, Cristo morreu por eles. Foi sepultado. Por que ele colocou morreu e foi sepultado? Que é para a gente saber que ele morreu. E assim como a pessoa acaba, o morto, o que caracteriza o morto, né? Ele não está mais em cima da terra, a menos que seja embalsamado. Mas aí não é ele, é o corpo. Acabou. Ele morreu e ele acabou, ele saiu de cima da terra, ele foi sepultado. Mas aí ele termina dizendo assim: e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí a gente precisa entender que a ressurreição de Cristo, ela nos comunica uma aliança de Deus conosco. Nós acabamos de passar pelo período da Páscoa. Nós tivemos um culto muito abençoado, que é o culto da Páscoa. Então, a Páscoa, ela marca exatamente a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo é um convite para eu morrer. Paulo aqui está dizendo, você precisa entender o que aconteceu com seus pecados quando Cristo morreu. E o que tem que acontecer com você uma vez que ele ressuscitou. E ele segue dizendo, e ele apareceu para o Pedro, depois para os 12, depois para mais de 500 de uma só vez. Alguns que o viram ressurreto ainda estão vivos, alguns já morreram. Depois apareceu para o Tiago, e então para todos os apóstolos. E aí, depois desse ainda apareceu para mim. Você sabe, né? Jesus já estava no céu quando ele apareceu para o Paulo. Você conhece a história do Paulo? Aí o Paulo está dizendo que a gente precisa entender esta ressurreição, entender a morte dele, mas entender que ele foi sepultado, e entender que ele ressuscitou e ele apareceu. Ele foi visto vivo. A ressurreição dele tem que trazer para mim a minha ressurreição. Só que a minha ressurreição, ela não... Fala assim comigo, só pode ressuscitar. Só pode ressuscitar quem está morto. Quem está morto. Não parece óbvio? Tá bom? Aqui, quando Cristo ressuscita, eu não ressuscito automaticamente. Não. Quando Cristo ressuscita, eu tenho o direito de receber a sua ressurreição. Eu tenho o direito de receber a sua morte. Isto é um conhecimento que é comunicado com poder. Ele morreu, mas não morreu porque ele merecia. Ele morreu no meu lugar. Houve uma substituição. Ele foi sepultado. E depois ele ressuscitou. E ele me convida a nascer de novo. Você entende o batismo? O batismo, ele marca a sua adesão à morte e à ressurreição dele. Quando você batiza, o que é o batismo? É colocado na água do batismo um poder, uma unção, e não é simbólica. Esse poder que é comunicado, ele é um poder real. Todos os símbolos que a Bíblia se utiliza para nos comunicar coisas, eu queria que você abrisse a sua cabeça para entender isso. Todos os símbolos, eles não são vazios. Então, como é que é o seu batismo? Marca o seu desprendimento de um tipo de vida, uma lógica de vida,
um tipo de crença, de desejos, de comportamento, de padrão que orienta uma existência. Você entrou na água, aquilo entrou junto com você. Você foi imergido, mergulhado, aquilo foi tudo com você. Você levantou, ficou lá. O velho homem ficou lá. Ficou lá. É operante em você o poder da ressurreição dele. O que é o poder da ressurreição dele? É o poder de você fazer morrer a sua natureza carnal. E é interessante que este processo não é ele que faz. E este processo, ele não é automático. Os cristãos precisam entender isso. Quem se entrega à morte, e é um processo diário, como ovelhas levados à morte. O que a palavra fala mais? Tem alguém que lembra aí? De vez em quando? Todos os dias? Não é uma vez por semana? Não é só no domingo? Não é só na Páscoa? Eu recebi um compromisso de me render à morte. Tem coisa mais terrível do que matar o teu eu? Pois ele precisa ser morto. E você não tem o poder de matar. O poder de matar está nas chagas do corpo de Jesus. Você consegue entender isso? O poder para você matar o seu eu está lá nas chagas de Jesus Cristo. Nos cravos que foram colocados nos pés e nas mãos. Está lá. Poder vivo. Você vai à cruz e você diz: não pode ser assim. Porque se ele levou a minha natureza pecaminosa com todas as minhas sentenças, deixa eu dizer de outra forma, se ele levou sobre si a minha natureza pecaminosa, com todo o poder do pecado que sempre me governou sobre si e toda a sentença que me pertencia, logo eu não preciso obedecer mais à minha natureza velha. Eu preciso viver uma vida nova, novos desejos, novos projetos, novo olhar, novos propósitos. E não é só cantando, não. Eu quero viver. Aí você olha, a pessoa está toda impregnada do velho. Você não consegue ver o novo nela em âmbito nenhum. Ela está agarrada com as unhas encravadas no velho, aficionada, atada ao velho. Ela recebeu, confessou, recebeu, mas ela quer a velha natureza. Aqui, nada do que Jesus conquistou interessa para ela. Você sabe qual é a maior ferida da igreja moderna? A igreja pós-moderna é a nossa, é nós mesmos. Quando eu falo igreja da modernidade, é nós. Igreja contemporânea, é nós. É a gente. Sabe, essa igreja é uma ferida. Você sabe qual é a maior ferida dela? Vão pagar. Os pastores, os apóstolos, os adeptos, todos pagarão. A minha felicidade é Apocalipse 5. A ira do Cordeiro vai se manifestar. Não, nem foco nisso. Mas deixa eu falar da chaga. Usam a fé que foi comunicada pela morte e ressurreição de Cristo para conseguir conquistar o que a velha natureza quer. Acho que eu vou repetir, hein? A igreja moderna, nós, igreja pós-moderna, tanto faz contemporânea, esses marcos de movimentos aí são meio complicados, gente. Mas aí, nós temos uma ferida. Pastora, o que você quer dizer quando
com o nós temos uma ferida. Eu estou falando assim, nós temos um pecado, nosso maior pecado. Ferida é essa. O nosso maior pecado é querer usar o poder do Cristo crucificado, das chagas, da morte dele, do sepultamento dele e da ressurreição dele, para conquistar o que a nossa velha natureza deseja. Quantos cristãos você já viu chorando de verdade porque as pessoas não estão se convertendo? Já viu algum? Não? Tá. A pessoa está pegando pesado. Quantas pessoas você já viu chorar de lágrima porque não recebeu o batismo com o Espírito Santo? Algum? Nenhum. Tá bom. Vamos fazer outra tentativa. Quantos cristãos você já viu entrando quase num quadro depressivo de tanta angústia, porque a adoração não está subindo no céu? O louvor não está ungido? Nenhum também. E por que não conseguiu trocar o carro? E por que não comprou uma roupa nova? E por que não conquistou a casa dos sonhos? E por que não tem dinheiro para gastar à vontade? E por que tem uma paixão que foi frustrada e nunca superou? E por que o seu ego não é alisado, esfregado, ele não é bajulado o suficiente? Já viu algum? Já viu? Assim? Só conhece? Pois é. Só não conhece. Se a gente procurar, não é? Sabe, irmã, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? E se a gente estiver sendo assim? Misericórdia. Quando eu falo igreja moderna, eu estou falando nós. Essa inclinação está dentro da gente. A gente está focado, sabe em quem, irmã? Carro, mansões, viagens, dinheiro, prazer, ser considerado, acatado, obedecido, bajulado, e por aí vai. Você entende isso? Não querem lutar a luta contra a sua própria carne. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das piores lutas é contra você. Tem gente que luta com melancolia. Fala, pastora, é que eles são melancólicos. Porque não é você. Vai lá perguntar para quem sofre. Sim ou não? Tem gente que luta contra a ira. Fala, pastora, é folgado, porque não é você. No outro, a pimenta é sempre refresco. Contra a tristeza. Contra a soberba. Pastora, eu não sou soberba, não. Você sabia que tem gente que você não pode colocar para fazer nada para Deus? Porque tudo que afetar o trabalho dela, afeta ela. Sabe como é que é o nome disso? Controle. Sabe o que é? Qual é o resultado? Controle humano sobre a obra que é de Deus. É igual. Sabe como é que a gente resolve essa equação? Demônios governando. Se ela for do louvor, ninguém pode tocar no louvor isso aqui, ó. Mas não é louvor. Se ela pregar, Deus me é porque eu vi alguém falando assim, abaixou a cabeça, riu. Vai rir? Tem gente que vai rir? Para você, de alegria. Eu prefiro achar que dá um hino de felicidade.
É que receberam uma revelação tão impactante. E se sair, eu acho que é para orar e agradecer. Cada um pensa o que quiser. Ah, o pastor estava pregando, levantou e saiu. Ficou tão contente que quis ir a sós com Deus, dobrar o joelho e agradecer. Que maravilha! Gostou tanto? Mas isso não está em voga. Você tem um trabalho a se desempenhar para Ele. Tem um louvor, tem uma adoração, tem uma revelação, tem um mover que precisa chegar para Ele. A natureza velha, grava isso, eu tenho e você tem. Porque, irmãos, quando a gente se converte, tu nasce de novo, mas o velho está junto. É uma tristeza. Não podia assim, né? Eu nasci, o outro morreu, assim, automático. Mas não é assim. E aí eu tenho que entender, a natureza velha, a minha natureza velha, ela fala de quê? Ela fala de um tempo que Jesus Cristo ainda não tinha morrido. Ela fala de um tempo em que a natureza de Adão era o meu destino. Ser inimigo de Deus, escravo da morte, escravo do pecado, escravo de mim mesmo. Eu preciso compreender isso. A ressurreição, ela tem que ser um poder operante. Desce lá no verso 37, 17, Bíblia. No verso 17, olha o que Paulo fala. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Explicou o que eu acabei de falar? Quando você vive segundo a sua velha natureza, você está cancelando para a tua existência a morte, o sepultamento e a ressurreição dele. É escolha. Pastora, e se eu estiver dentro da igreja, crente, crentão, crentaço, também? No verso 21, ele diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aí, olha para você e responde. A morte da tua velha natureza é um processo em curso, bem sucedido, reafirmado por você e validado com atitudes, com seu ser completo, pensamento, sentimento e ação? Todo dia você para e fala assim: peraí, senti, pensei, nananã, projetei. Quem é que está no comando aqui? É o novo ou o velho? O adâmico ou o de Cristo? Não, volta, retrocede, recua. O que tem que fazer? Orar, jejuar, buscar ajuda. O que precisa ser feito? O último inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. Sim, é o último. Mas a morte física. A morte da velha criatura é todos os dias. E a gente precisa, parece óbvio, mas não é, né? A gente precisa, assim, desmistificar os tipos de morte com os quais nós temos que lutar. É dever de nós lutar contra o pecado, a malícia, a ganância. 3 pecados que você tem e você não vence. Aí, mentira, fofoca, maldade. Tem gente que sente uma alegria quando ele vê que alguém fracassou. Vai ser desclassificada, a pastora vai brigar, pode ser até excluído. Vai ficar comprovando que é errado. Presta atenção. Por que Paulo ele fala tão
claramente e repetida. Eu não vou colocar outros termos, cada hora, já foi. Por que ele fala com tanta propriedade sobre a necessidade de você lutar contra você mesmo e morrer para você mesmo todos os dias? Presta atenção. A sua luta contra a tua carne, ela é reconhecida no céu. Deixa eu dizer de outra forma. Você é um cristão, uma cristã que luta contra a sua carne? Não, pastora, tem pecados que eu já legitimei. O que é um pecado legitimado? Você não pensa muito sobre ele, é como se o céu aceitasse. Não é que o meu problema é a língua, o meu problema é a gula, o meu problema é o dinheiro. Será? Qual é o seu problema? Você não luta. A questão não é você ter problema. A questão não é você ter luta. Problema nós temos. Com a santidade temos. Luta pela santidade temos. Isso não é um problema. É quando ele me salvou, ele sabia da minha dificuldade, ok? Você não, mas ele sim. E sabia da tua também. Qual que é a tua? Eu todo dia luto contra o meu temperamento. Jesus, misericórdia, todo dia. A minha pior luta é essa. O dia que eu me aplaudo, sabia? Eu passo por situações que eu penso assim, eu poderia ter aberto uma brecha, eu poderia ter dado um mau testemunho, envergonhado a Jesus, ter feito até alguma coisa mais séria. Não consegui, me calei, fiquei quieta. Calar não é se omitir, não. Depois eu me oriento, vou lá e resolvo. Porque não dá. Às vezes só dá para não fazer nada. Mas você fica assim, glória, 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 glória. Aí quando passa, aí você passou o susto, você vai, vamos lá, nova criatura, vamos para a palavra e vamos ver o que é que Deus quer. Agora vai lá, fala para o fulano, chama Beltrano. Quando isso acontece, sinceramente, fazendo. Então, esta luta, ela já estava prevista por Ele. Ela é vista diante dEle. Como a tua parte sendo feita, a tua caminhada sendo cumprida, a tua cruz sendo carregada. Significa que você ora e o poder desce, a unção desce, Ele te atende, Ele te ilumina. Não tem luta, não tem reconhecimento lá no mundo espiritual. Sabe por quê? Você já viu que tem gente que fica dentro da igreja, o verdadeiro já morreu? Não sente nada, não sabe nada, não percebe nada. Tudo dele está na carne. Pode ser até coisa boa, que nem tudo que é natural é ruim não, gente. Chocolate é ruim? Para a saúde é. Mas tem muita coisa boa. Casamento, coisa natural. Não é ruim. É bom. Tem muita coisa boa, que não é pecado, mas é natural. Querer estudar, se dar bem, ter uma vida profissional, ter uma reserva, é ruim. Não! Agora, você tem que saber que ele não te ressuscitou para isso, com ele. Não foi para isso. Isso não pode ser o seu foco principal. Se o céu não identificar a sua luta, a ressurreição de Cristo não foi aceita por você, e você não é aceito lá em cima como um ressurreto, não tem dentro de você operante o poder da ressurreição dele. É Bíblia. Tem uma música que eu gosto muito, diz assim, eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Peraí, esse cortejo é meu.
viver e sorrir, a tua legítima alegria, o teu amor maior. Esqueci o resto do coro. Não, volta lá um pouquinho. Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Esse cortejo é teu. Os anjos não vão vir fazer ele. Ou você que decide. Você quer sepultar ou não? Fala, pastor, eu quero deixar ele assim, moribundo. Moribundo. Agora, tem uns que são marombados, né? O velho homem marombado, é fortão. Você fala assim, fala, ó, mexer com o bandido é melhor, mas é mais fácil, tem mais ética. O velho marombadão. A escolha, ela é sua. No verso 36, Paulo fala assim, insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que não morra. Insensato é burro, você sabe, né? Insensato é burro. Uma pessoa sem sensatez. Louco. Ele está dizendo assim, irmãos, insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Aí no 37 diz assim, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. É interessante aqui, Paulo está mesclando, né? Está falando também da ressurreição dos mortos, que é um outro problema, né? Porque eu tenho que vencer a morte do meu ego, né? Eu tenho que vencer. Tenho que matar, tenho que fazer o meu eu morrer. Para o novo ser gerado pela palavra e pelo Espírito. Aqui, esse novo ser, a tua fé, vou botar de maneira mais clara. O fruto da tua fé, ele só é possível acontecer quando você obedece pela prática da palavra. Aonde você conhece a palavra e não pratica? Você conhece, não colocou em prática, é pela prática da palavra. Hebreus, é pela prática da palavra. O crescimento espiritual, a autoridade espiritual, ela vem pela prática da palavra. E não tem conversa. Mas o crente também tem que vencer a morte em outro âmbito. Você conhece algum crente que tela de medo da morte física? Até adoece. Não. Tem crente que tem medo dele mesmo morrer, morre de medo. Eu detesto a morte. Como é que eu vou amar, não é? Se Cristo morreu para ser aniquilada, então se eu amasse, estaria. Agora, eu não tenho medo de morrer. Nenhum. De verdade. Agora, o problema é que tem crente dentro da igreja que tem medo dele morrer e tem medo dos outros morrer. E tem gente preso na morte de ente querido. O que é pior. Não sabe lidar com a morte. Coloca lá no 45 para mim, Deus. Mesmo texto, 45. Deixa eu ver. Aqui. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último andou um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, ele é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu são semelhantes ao celestial. Vamos lá.
Vamos lá. O que é a morte para você? Teologia sobre a morte tem um monte. Eu tenho a minha, segundo a Bíblia. Tem gente que acredita que vai ter um hiato. O que é um hiato? É uma separação, um espaço de tempo entre você fechar o olho aqui, morrer, e você ver a glória de Deus. Eu não creio assim. Eu não creio assim por algumas razões. Jesus Cristo disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Então, se eu tenho o Espírito dele, então eu não tenho que esperar nada, como Lázaro, que estava morto, não esperou. A ordem dele, ele saiu da sepultura. Porque quando você vai lá para Apocalipse, você vai ver a alma dos mártires clamando por justiça, perguntando a Deus até quando o Senhor não vai julgar a morte deles. Então, se estivesse dormindo, repousando inconsciente, como é que ia lembrar que foi morto por pregar o Evangelho? Não tem lembrança. Pastora, mas e os textos que falam que na morte não tem louvor, não tem memória? Aqui para a terra, para quem está vivo. Não para quem foi para lá. Seja como for, que nesse caso, no meu olhar, a ordem dos fatores, ela não altera o produto. Fato é que Jesus está profundamente envolvido com a minha morte, a morte daqueles que morrem nele. Então, a morte, ela não é ruim para quem morre no Senhor. A morte é uma desgraça, muito pior do que ela mesma, para quem morre sem o Senhor. Mas para quem morre no Senhor, não. Nem para quem vai, a morte de quem morre no Senhor é pior para quem fica. Por causa dos vínculos, por causa da saudade. E aí tem gente que tem outras coisas, né? Dependência. Teve com a pessoa um relacionamento tóxico. Não fez tudo o que podia. Ficou devendo. Aí não é só a angústia da separação. Porque a morte de quem morre em Cristo, ela é uma morte alinhavada pela esperança. Ela é um até breve. E a gente sabe que lá na eternidade nós vamos rever, nós vamos reconhecer. Agora, eu não preciso ter medo da morte, porque eu hoje tenho que trazer uma imagem comigo. Eu gosto desse versículo, quando ele diz assim, o 49, assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, é a imagem de Adão, o homem que não tinha recebido o perdão de Cristo, teremos também a imagem do homem celestial. Vamos lá, qual é a imagem que você mostra todos os dias? A do homem carnal ou a do homem celestial? A gente precisa entender isso. Pastora, eu perdi mãe, pai, filho. Eu tinha um relacionamento tóxico. Eu não cuidei quando eu tinha que cuidar. Eu não fiz o que eu podia fazer. Então isso está te matando. Não é a morte dele que está te matando. Porque quem morreu está vivo. Deixa eu te dizer um negócio. Quem morreu no Senhor está muito mais vivo que eu e você. Porque eu e você temos que morrer todo dia para chegarmos lá. Ele já chegou. Ele já chegou. E presta atenção. Não é que tem igreja que fala assim, pastora, minha mãe foi, né, mas Jesus se encontrou com ela. Como assim se encontrou? Ela falou, claro que não. Se encontrou. Parece que a pessoa vai atravessar um abismo e sozinho, pá, aí está lá Jesus. Ele é quase como um náufrago. Dá a mão, Senhor. Não. Jesus atravessou de mão dada com ela. Ele é a ressurreição dela. Ela não sentiu nada para pior. Sabe qual é o problema dos crentes? Não pensa nas coisas do alto. Paulo não manda pensar nas coisas que são do alto? Manda ou não manda? Não manda conhecer as coisas que são do alto?
Não, peraí, ele manda pensar, mas ele manda buscar. Confere, ele manda buscar? Manda pensar? E manda conhecer? Tá bom, o que você conhece do alto? Hã? O que você conhece do alto? Dá pra ver nas músicas que você canta. Tem gente que passou e só gosta de música de velório. Bom, nos velórios que a gente celebra, eu não ponho nenhuma lá. É estragar a música? Não. De velório não. É música que fala da eternidade. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas das mãos. Você acha que isso é de morto? Isso te remete a um velório? Isso é música de futuro! É o que me espera! É o que te espera! É o que deveria preencher o teu coração! O que deveria te deixar angustiado? O que ele quer que eu faça? O quê? Presta atenção. Se ele morreu a sua morte, te convidou a morrer todo dia, tem saudade de você. Você sabia que quando um crente fiel fica doente, eu fico meio assim. Um salvo? Não sei se ficará curado ou não. Por quê? Porque a Bíblia fala que preciosa para o Senhor é a morte dos justos. Por que é preciosa? Você sabia que você está aqui porque Ele te mandou para cá? Ou você acha que você foi um acidente genético? Você ainda acredita nisso? Aqui, pastora, que eu sou de um estupro. E estupro agora cria carne, osso, gente, consciência e alma. Estupro faz isso. Pastor, será que eu sou do demônio? Eu sou produto de um incesto. Eu sou filho do meu avô com a minha mãe. Muito triste a sua história. Mas você não é do demônio. A sua alma estava lá. A Bíblia fala que antes de nós nascermos, Ele nos criou lá. E nos destinou para fazer coisas grandes, coisas boas. Antes de nascermos, nada. Antes que o mundo fosse criado, Ele te criou. Ele te conhece. Ele idealizou você. Fala assim, Deus tem saudade de mim. Deus tem saudade de mim. A verdade da Bíblia é essa. Ele tem saudade de você. Então, quando um justo fica doente, pode ir. A grande verdade é essa. Então, qual deveria ser a sua preocupação? Se eu estou vivo aqui, é para fazer alguma coisa para quem? Para mim? Não. Para o outro? Não também? Não é filantropia? Não. É para Ele. Se Ele te deixou aqui, é para você fazer coisas para Ele. Mas isso te alegra? Isso te agrada? Isso te move? É a pergunta que nós precisamos fazer. É o nível que o Paulo alcançou, né? Bom, eu não sei se eu fico, mas ficar para ele não é comprar casa, carro e iate, não. É para construir galardão. Fazer o que Deus queria que ele fizesse para ele ter recompensa. Ou se eu vou. Estou na dúvida agora. Paulo teve... A inquietação. Você acha que é a nossa inquietação? Qual a sua inquietação? Vou repetir essa parte. A dúvida do Paulo, né? A tristeza lá do Paulo. Eu estou na dúvida se eu escolho, né? Se ele pudesse, claro, morrer e rápido para estar com ele. Porque lá é bom demais.
Ah, é muito bom. Por quê? Porque está escrito, ele conhecia a palavra. Ele tinha contato com o céu. O céu tinha contato para ele, com ele, tinha sentido o céu dentro dele. Eu não sei se eu fico para produzir galardão, ou se eu vou para estar com ele. Dilema paulino. O dilema do Paulo. Mas eu também queria falar da morte do passado. Ele manda a gente matar o passado. Isaías, a gente fala, mas não dá para ler. Coloca Filipenses para mim, Bia. Você já entendeu que a ressurreição de Cristo tem força sobre a minha natureza pecaminosa, meu temperamento? A ressurreição dele tem força sobre a morte física, o medo da morte física, a questão da morte física, de perder pessoas, força da ressurreição. E também a questão do passado. Olha o que Paulo fala, mais que isso. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele, em sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que tem... Você sabia que o passado tem pesos diferentes para as pessoas? Tem gente que tem uma coluna destacada no passado e ele está sempre voltando lá. A história minha não está sendo. Mas eu não fiz. Mas eu devia ter feito. Ou é coisa que acontece e ele não perdoa também. Está lá preso. Não, isso aqui eu não esqueço. Daqui eu não avanço. Muito triste, muito triste. Opera em você o poder da ressurreição. Para você construir uma história nova, para você desfrutar dessa história nova na ressurreição de Cristo. Na sua ressurreição. Porque não dá para falar, mas eu queria falar sobre a nossa ressurreição. Paulo falou que não queria que a igreja fosse ignorante. Ele disse, se tem corpo natural, tem corpo espiritual. Mas eu vou encerrar dizendo assim, palavra do Senhor Jesus. Repete comigo assim, vou vos preparar o lugar. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Na casa de meu Pai. Há muitas moradas. Você crê nisso? Amém. Então presta atenção. Você precisa... Pastor, quando que eu me comunico com esse lugar? Quando eu brigo contra a minha natureza. Pastor, tanta coisa para vencer. Tem luta verdadeira? Tem? Você está resistindo? Pastora, eu pego através do computador, quebra ele. Doa. Você não tem capacidade de ter celular? Dá para viver sem celular. Te garanto. Pastor, você tem noção que você está mandando eu quebrar um computador e um celular? Jesus foi mais radical que eu. Ele disse assim, se o seu olho te faz pecar, ele falou assim, coloca uma venda. Foi isso? Não, porque isso é a venda cair. Quando está bom, não. Arranca. É melhor entrar no céu cego do que ir para o inferno com os dois olhos. Ele foi claro. Ele disse, é a tua mão? É o teu pé? Isso é luta. Você que tem que dizer para você, eu estou lutando. E chegar para Deus e dizer, eu estou lutando. Eu estou lutando contra a minha soberba.
esses enganos que eu assimilei como verdade, de ser maligno, de desprezar os outros, eu queria que você olhasse para mim. Hoje eu estava lá em casa ajeitando as coisas, a pastora Leite foi lá almoçar comigo, isso é raro, porque foi no médico, né? Mas foi, não importa, a pastora Bela, é raro, lá em casa, lá em Vitória é raro, mas foi. E aí quando ela chegava, eu estava preparando e pensando o que eu ia pregar hoje, né? Perguntando para o Senhor, o que o Senhor tem para ver, né? E aí ele me trouxe uma frase que eu até liguei para a Débora, eu ligo para alguém para não esquecer. Ele disse: Cris, você recebeu uma fé mediante a minha ressurreição? Eu falei: sim. Aí ele me perguntou assim: o que alguém que recebeu uma fé para viver por ela vive em função do passado? Eu falei: Senhor, é isso. Era para falar só sobre o passado, né? A gente não. A mania de teólogo, aí você vai lá e tenta ampliar o texto. Você recebeu uma fé. É para você viver de acordo com aquela fé. Não é isso que Paulo falou? Que ele não ia viver de acordo com a justiça dele? E Paulo, ele era um intelectual. Ele era fariseu. Ele conhecia os pormenores da lei. Ele tinha uma mente altamente afiada para punição. Culpa. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei: gente, pensei logo no Paulo, se ele conseguiu. Porque quem escreveu sobre graça foi ele. Você está entendendo como é que Deus... Gente, eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu gosto de muitos saberes, eu gosto de história, eu gosto de psicologia, eu gosto de psiquiatria, mais do que de psicologia. Mas o que eu gosto mesmo é da Bíblia. Essas são fantásticos. O fariseu, cara, o legalista, sabe o que é ser fariseu? Causa e efeito. A alma que pecar, essa morrerá. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, morra. Inclusive ele. E ele fala assim: não, mas foi salvo, opera dentro da pessoa a ressurreição, então começa a viver para fazer diferente. Começa a produzir galardão, começa a se constranger, começa a pedir, oferece as suas mãos para ele. Senhor, eis aqui as minhas mãos, eu me comprometo, tudo aquilo que o Senhor me colocar na minha mão, eu vou fazer com toda a minha força. Isso é se comprometer com o céu. Você vai ficar: pastora, e as outras coisas, né? Casa, dinheiro. Bom, ele diz que serão acrescentadas. Ele falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino dos céus. E as outras coisas? Completa o versículo. Agora, repete na primeira pessoa. Me serão. Agora, repete com tom profético. Me serão. Se coloque de pé. Põe sua mão direita sobre o seu coração. O que precisa morrer em você? Precisa morrer. E aí é você mesmo que tem que matar. Tem que matar. Vai lá. Ou você mata, ou não tem ressurreição. Aí você vai se virar. Aí você vai se virar. Aí é você mesmo. Fala com o Senhor agora. O que precisa morrer dentro de você? O que precisa morrer? Veio do Adão.
é produto do que eu fiz sem o poder da ressurreição operando dentro de mim. Vamos lá. Ele ressuscitou, ele venceu os pecados, venceu a morte. Ele venceu. Você não tem que negociar nada. Essa sua angústia por salário mais alto, será? Será? Tem mais. Você sabe quanto tempo te resta? Pastor, eu estou empurrando para frente, sabe? Eu estou primeiro pagar as dívidas, e aí vamos lá, né, no negócio ilícito. Primeiro comprar o carro, trocar o carro, comprar o segundo carro, comprar a casa, casar o filho. Está em primeiro para você? É sério? Está em primeiro para você? E as curas que você precisa ter? Deixa eu te falar uma coisa. Você só vence questões que você escuta ele falar com você. É aquela palavra que é como uma flecha. Você sabe que é para você. Você sabe. Você sabe que é para você. Você sabe quanto tempo você vai ter tua mãe contigo? Você vai estar aqui. Você sabe? Você sabe que você já nasce com dias contados? Ou não? Ai, pastora. Ai, não, é a palavra. Você já nasce com dias contados. Jesus falou que a gente não consegue acrescentar um segundo. Não consegue. Dias contados. E aí? A minha mãe, ela tinha 56 anos, não tinha nenhuma doença, zero, nem resfriado ela pegava. E eu me lembro que mais ou menos um mês antes dela morrer, ela me fez uma raiva tão grande, mas tão grande, tão grande. E depois ela disse assim: Cris, eu quero que você faça isso aqui para mim. Tinha a ver com a raiva que ela tinha me feito. Deu uma vontade para não faço não. Parei, avaliei, falei: a minha mãe, ela é minha mãe. Nem sei calcular o que ela passou para mim chegar onde eu cheguei. Sabe de uma coisa? Mãe, eu ia fazer no sábado, estou indo fazer hoje. Não toquei no assunto, não aborreci ela. Menos de um mês depois eu teve um infarto fulminante pulmonar. Ficou assim a saudade, mas eu fiz tudo que eu podia fazer. Sabe qual é a minha satisfação? Ela adorava ficar comigo. É meu ganho. Ela ia na minha casa todo dia. Quando não ia, me ligava. Cris, fala com ele. Fala: Senhor, há poder na ressurreição dele? Você acha que há? Então clama pelo poder da ressurreição agora. Esse poder da ressurreição, ele tem um poder de operação. Presta atenção. O seu pecado, a sua doença, as suas misérias, a sua culpa, o seu passado, o demônio e quem quer que seja, não tem poder de parar ele. Você entendeu isso? Pastor, quem pode eliminar, bloquear o poder da ressurreição? Você. Escolhendo viver para si. É você.
Queria que você fosse diante dele e que você clamasse a ele. Sabia que tem gente que entra na casa de Deus e não faz uma oração? Sei lá, a gente tem que perder esse negócio de, né? Só ir, o culto já me abençoa. Não, não, não. O que você recebe no culto te abençoa. O que você expressa no culto te abençoa. Não é só você vir, não. O que precisa morrer dentro de você? Seus medos, carências, pecados, desejos, equívocos, enganos, cansaços. Vamos lá. Você tem medo da morte? Você não superou a morte de alguém? Só uma pergunta. Essa pessoa morreu em Cristo? Então resolve os seus problemas. Seu problema não é a morte dela, não. É você que está se martirizando com pecados que já foram perdoados. E o Senhor te chama a viver a ressurreição. Viver a ressurreição é o futuro do ressuscitado, tá? Pastor, o que é o futuro do ressuscitado? O ressuscitado tem uma obra a ser feita de resgate, de cura. O ressuscitado tem louvor que tem que chegar para ele, reconhecimento. O ressuscitado, ele é um caminho que tem que ser trilhado. O ressuscitado é uma porta aonde você precisa entrar. Eu queria que você usasse a tua fé e se apropriasse nessa noite e dissesse para você: eu vou vencer a minha carne. Eu vou vencer esse vício em jogos, internet, droga, comida, açúcar, gordura, compras. Esse medo, essa sua prisão lá no passado, sai de lá. Eu quero que você saia de lá agora, pelo poder da ressurreição, pelo poder das chagas. O que passou, passou. Ele te chama para um novo momento. Ele te chama para uma nova obra. Ele te chama para uma nova vida. E Ele quer te comunicar uma nova realidade. Aleluia. Perde essa ansiedade, esse desgaste por causa de coisas daqui. Luta contra isso. Fala: Senhor, é só o que o Senhor tem para mim agora? Não, se for o demônio, queima ele. Se for amarração, queima. Feitiçaria, queima. Mas aqui, o meu coração não vai se abalar, não. Toma essa decisão. O meu coração, de hoje em diante, ele não se abala mais. Hoje eu estabeleço novas prioridades. Abre espaço para o céu falar com você agora. Eu vou fazer uma oração só. E nós vamos invocar o Espírito da ressurreição. Se você tem ouvido a voz de Deus e não tem entendido, nós vamos pedir graça e misericórdia para você entender. Porque Ele é um Deus que fala. Para você saber que Ele está falando com você. A voz dele, Ele diz assim: hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa eu falar de novo. Se hoje ouvirdes a tua voz, não endureçais. Chama pelo Espírito da ressurreição agora. Aleluia. Chama pelo Espírito da ressurreição. Fala: me ressuscita em ti, Senhor. Fala para Ele: não dá mais para viver sem o Senhor. Eu não quero só falar do Senhor. Eu não quero só sonhar com o Senhor. Eu quero morrer
Senhor. Eu não quero nada sem o Senhor. Nada, nada, nada. Senhor, nada! Para o Espírito Santo. Ele ressuscitou! Primeiro ele foi visto pelas mulheres. E elas falaram da ressurreição e ninguém deu ouvido. Talvez você tenha ouvido falar da ressurreição. E você não tem dado ouvido. Depois ele apareceu para Pedro. Depois ele apareceu para os 12. Depois ele apareceu para mais de 500 pessoas. E depois ele apareceu para o Paulo. Você entendeu essa parte? Depois de estar no céu, ele apareceu para o Paulo. Ele ressuscitou, ele está vivo. É o mesmo Jesus. Sabe o que é que Paulo fala? Quando ele vai falar da Santa Ceia? Pois eu recebi do Senhor. Morto não entrega nada para ninguém. Ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ordenei. E ele fala quem é esse Senhor, que na noite em que ele foi traído, é dele que Paulo está falando. Tendo tomado o pão, tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que entrega por vós. Ele ressuscitou. E a voz da ressurreição, o Espírito da ressurreição, o Espírito da ressurreição. Você precisa ter certeza que o Cristo ressurreto está te chamando para viver coisas santas. Você não pode espelhar, não, você tem que espelhar Ele. Ele tem uma casa para você. Ele tem um corpo para você. Ele tem um encontro marcado com você. Eu não sei se é por debaixo da terra ou por cima, se é morrendo ou sendo arrebatado. Eu não sei se é de metrô ou de avião, mas Ele marcou um encontro comigo e com você. Fala com Ele, Espírito da ressurreição. Faz morrer. Me fortalece para eu fazer morrer. Fala assim, eu não quero agir na carne. Repreende o legalismo. É gente que acha que está fazendo o correto e está fazendo uma burrice por conta própria. Repreende o legalismo. O espírito da religião. Repreende. Repreende o espírito da religião. O legalismo. Fala, não. O espírito da ressurreição. O que eu vou fazer aqui tem a ver com o céu. Tem a ver com a minha eternidade. Tem a ver com a urgência dele. Você sabe quanto tempo você tem? Não, né? Nem eu. Eu sei. Mas eu não quero ir embora sem fazer tudo que ele tem para que eu faça. O João Batista teve essa inquietação. Fala com ele. Senhor, eu não quero ir embora. Não é que eu não quero morrer. Eu espero que você tenha perdido o medo de morrer. Não é que eu não quero morrer, mas Paulo ele diz assim, que ele transformou em trabalho. Ele fez coisas terríveis, mas ele transformou em trabalho. Você fez coisas terríveis? Larga para trás e vem fazer o novo. Pastor, o que tem para fazer? Vai fazer, vai. Se você não tem função determinada, ajuda quem está fazendo. Não foi isso que Josué fez? Não foi isso que Josué fez? Você que está fazendo a campanha de sal, levanta sua mão direita, os irmãos. Assim que eles te entregarem o salmo, você já começa a apresentar. E presta atenção. O que você está pedindo, se tem a ver com o ressuscitado, vai acontecer. Deixa eu falar de novo. Levanta aqui o dedo. Eu não sei se você entendeu, porque eu vou levantar o dedo. O que você está pedindo, se ele, pastor, eu
tirar desse lugar, dessa situação, dessa condição. Eu preciso que Ele me abra uma porta. Tem a ver com o ressuscitado? Com o que você vai fazer para Ele? É muito forte. Começa a consagrar a Deus esse salmo. Traz essa batalha agora para o vale do salmo. Presença dele. Vale do salmo. Tem pessoas aqui que precisam jogar esse salmo no meio da sala e repreender espíritos familiares. Inveja de família. Eu não vou me estender falando sobre isso, mas existe. No meio da tua sala, inveja de família, cobrança de família, de amigo íntimo, inimigo íntimo, joga aqui, vai determinar, joga no meio da tua sala, no meio da tua sala. Talvez você até falhou mesmo, mas o diabo não tem que cobrar e ninguém tem que cobrar. A hora que você jogar esse sal, ele vai dizer o que ele vai colocar na tua mão. Você vai tirar a tua casa. São cobranças que estão mandando o demônio para dentro da tua casa. Eu sei que o anjo vai descer lá. O anjo vai descer lá. Dentro da tua, coloca no meio da tua sala. E se prepara. Se prepara. Poder da ressurreição vai liberar portas. Aleluia. Você precisa aqui, causa da justiça. Se tem alguém aqui com pendência na justiça, joga o salmo. Pode jogar sem medo, ser feliz. Causa da justiça. Aqui, espírito de prejuízo. Você está tendo um prejuízo atrás do outro. Prejuízo. Aqui, campo minado. Tem alguém aqui, presta atenção, que alguém fez uma feitiçaria para essa pessoa. Pegou sei lá o que é isso, um chinelo, colocou um monte de prego. E colocou um peso em cima. Você está sentindo dores nos pés, nos ossos dos pés. Tudo que você vai fazer acontece alguma coisa. É feitiçaria. Feitiçaria. E o Espírito Santo está quebrando. Aleluia. É feitiçaria. E Deus mandou o anjo. E Deus vai te dar um sinal. Você vai ficar sem nenhuma dor em 24 horas. Dor na sola dos pés. Ou tudo que você vai fazer dá errado. Alguma coisa acontece. Bruxaria, feitiçaria. Problema de estômago. Do nada o estômago começa a queimar. Bruxaria feita com animal. Nem vou dizer o que é que Deus está me mostrando. Eu quero que vocês foquem que está quebrando. Ele está quebrando. Ele está quebrando. Portas fechadas, correntes. Hoje o Senhor está quebrando bruxaria. Feitiçaria, bruxaria, coisas com nós, fita com 3 nós debaixo de um colchão. Isso é para a pessoa não conseguir dormir, para a pessoa adoecer, para a pessoa estressar, para separar casamento. Misericórdia. Apresenta aí teu quarto, tua cama, tua vida conjugal. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta o teu sal. Coloca sobre este sal o poder da ressurreição. Aleluia. Ouça. Quando essa pessoa jogar este sal,
Meu Deus, já vai queimando a força das trevas, as garras do diabo. Eu quero o demônio opositor. Aqueles que vêm trazer cobranças. Faz o seguinte, entrega o teu coração para Deus. Entrega a tua vontade para Ele. Entrega o teu caminho para Ele. Entrega o teu futuro para Ele. Vai lá. Entrega o teu futuro para Ele. Meu Deus. Quando esta pessoa jogar este sal, se há poder, se a ressurreição é o poder do céu presente na terra, na vida daqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, assim como o Senhor foi na frente de Gideão, assim como o Senhor foi na frente de Josué, vá na frente dessa pessoa. Vá na frente dessa pessoa. Quando ela jogar o sal, toda a força das trevas vai ter que soltar. Vai soltar. Vai soltar. Eu queria que Deus desse o dom de ver o mundo espiritual. Vai soltar. Das trevas para a luz. Fala assim, eu não quero a luz das trevas. Rejeita a luz das trevas agora. A luz das trevas é o brilho do mundo, é a lógica do seu psiquismo, é a força da tua vontade. Não. Repete assim, das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Tira a tua vida agora, a tua história agora, os teus projetos agora. Das trevas para a luz. Há uma mudança realizada, determinada, efetivada. Abre a tua boca, concorda comigo, diga amém. Diga terminado. Diga assim, eu vou ver respostas, transformações e mudanças. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor por essa reunião. Presente o culto de domingo. Domingo é o dia do Senhor. Apresente. Fala, Senhor, prepara pessoas para jejuar por esse culto. Pessoas jejuaram por esse culto, sabia? 8 pessoas. Senhor, abençoa os intercessores, os que querem te ouvir falar, os que querem ver o teu poder se manifestar, os que querem ter um contato com o teu Espírito Santo. Você quer ter um contato com Ele? Então chama pelo Espírito dele. Chama pelo Espírito dele. Chama. Aqui, se o vento soprou sobre você uma vez, eu estou profetizando, vai soprar de novo. Pede o Senhor para soprar. Se Ele soprou uma vez, apresenta o teu coração para Ele. Para estar aqui, Senhor, eu quero lutar. Eu entendi. E eu quero lutar. Levanta pessoas para jejuarem, orarem pelo culto do domingo. Coloca a mão na cabeça delas. Coloca a palma da tua mão debaixo da sola dos pés delas. Coloca elas, meu Deus, em um caminho seguro. Um caminho espiritual seguro. Onde as tuas recompensas, a tua alegria. Você quer alegrar o Senhor Jesus? Então jejue pelo culto. Venha para adorar. Para domingo, quando eu entrar aqui, olha, eu vou me render. Eu vou adorar. O céu vai falar. Aleluia. Senhor, leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão, livra-nos de todo acidente, de todo incidente, que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito, Senhor, seja sobre todos vós. Você que crê, diga amém.